E aí galera do YouTube, aqui é Thales, diretor da Taiofone. Pessoal, esse vídeo aqui é para falar para vocês por que não trabalho com reparo de placas na minha assistência técnica celular, pessoal. Quer saber sobre esse conteúdo? Se você se interessa sobre esse assunto, se inscreve no canal, deixa o seu like, a gente vai estar sempre passando super dicas para vocês, para que quem quer entrar na área, para quem já está na área, ou para quem só quer trocar uma ideia, tá bom, pessoal? Então bora lá pro vídeo aqui, chega de conversa, porque aqui meu caderninho que eu sempre uso aqui para fazer anotações, bora lá. Por que eu não trabalho com reparo de placa aqui na minha loja de assistência técnica celular, pessoal? Vou passar para vocês aqui 5 motivos. O motivo número 1, pessoal, é que precisa de muito conhecimento, pessoal, para fazer um reparo de placa. Agora, repare, quando eu estou falando reparo de placa, vou só dar um pause aqui que eu pego uma placa para vocês aqui, ó. Voltei, cara, deu até trabalho para me arrumar uma placa aqui para explicar para vocês, então bora lá. Precisa de muito conhecimento. Pessoal, quando eu estou falando de conhecimento, eu não estou falando para você trocar um conector de carga, trocar um microfone, fazer um jumper. Não, isso aí, assim, é reparo de placa, mas é um reparo de placa nível 1, né, pessoal? Um reparo básico, né, de placa. Eu estou falando de realmente consertar a placa. Ir a fundo, o aparelho não está ligando, você bota ele para ligar, o aparelho não está funcionando no Wi-Fi, você coloca ele para funcionar, o aparelho pegou e deu a tela ficou... não consegue ligar a luz e você for reparar. Eu estou falando desse reparo de placa, não estou falando desses reparos de placa básico aí que a gente treinando aí um mês aí já tá bom, não. Estou falando de realmente placa, avançar de placa, tá bom, pessoal? Então, precisa de muito conhecimento para estar fazendo esses reparos aí, né? Esses reparos de fazer um EEPROM, trocar uma memória NAND, né? Trocar uma memória NAND, precisa de mais conhecimento, precisa saber o que está fazendo, precisa entender se vai resolver, se não vai, tá bom, pessoal? Então, número 1, precisa de muito conhecimento. E volta a repetir, não estou falando de reparo básico, não, né? Você encostou o dedo aqui, viu que está esquentando, você vai trocar aquela peça ou arrancar ela. Não estou falando disso, não. Estou falando de realmente reparo avançar de placa, tá bom, pessoal? Esse é o primeiro motivo. Para fazer esse tipo de reparo, você vai ter que dedicar mais, então, para a gente que a gente não achou viável, tá bom? O motivo número 2, pessoal, o diagnóstico é muito difícil, tá bom, pessoal? Que nem eu tô falando para vocês aqui, o reparo de placa que eu tô falando não é aquele que você botou na fonte, botou, esquentou o dedo aqui, você, opa, esquentou aqui, você vai lá e tira a peça daqui e resolveu. Eu não tô falando desse tipo de reparo de placa, não. Tô falando reparo de placa realmente difícil, que chega o aparelho de sua loja assim, por exemplo, não dá sinal nenhum de vida, você bota na fonte ali, o consumo é aquele consumo pequeno. Então, pessoal, então para você diagnosticar isso aí, você vai ter que parar para estudar, analisar, ver uma coisa, ver outra, ver esquema elétrico. Alguns aparelhos dão alguns defeitos assim, que chama crônico, né? Aí facilita você olhar, mas geralmente o diagnóstico para reparo de placa é bem complicado, viu, pessoal? Tem que estudar bastante, tem que saber o que está fazendo, tem hora que você faz, pensa que é aquilo, mas quando vai fazer não resolve, tá bom, pessoal? Seja por alguns outros motivos que a gente vai estar falando aqui, tá bom, pessoal? Então o diagnóstico... Ah, tá. Eu queria falar assim, o diagnóstico é difícil porque o cliente vai te perguntar o que é, e você vai falar assim, eu vou ter que analisar. Muitas das vezes, os técnicos trabalhando assim, ó, eles estão fazendo assim, por exemplo, a parede de tal ano a tal ano, R$ 150, reparo de placa. A parede de tal ano a tal ano, R$ 200. A parede de tal ano a tal ano, R$ 300. Eles estão fazendo assim agora, pessoal. O defeito que tiver na parede já sai fazendo, tentando resolver tudo de uma vez para entregar para o cliente. Porque se ele for entrar nessa aí, ó, se você for entrar nessa de ficar conversando com o cliente assim, vai ter que analisar, vai ter que olhar, vai ter que ver o que é. Não vai nessa conversa não, que o cliente não bota fé nisso não, tá bom, pessoal? Então, geralmente o pessoal que faz reparo de placa, ele pega e analisa a placa aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um celular Pebinha aqui, um Grand Prime. Vamos supor que é um celular de uns R$ 1.000 e não está funcionando a placa. Ele vai fazer geralmente assim, quem trabalha com placa, para adiantar o diagnóstico, ele vai fazer assim, fica R$ 200 para consertar. Independente do que seja o defeito lá, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 peças, ele vai tentar resolver tudo, tá bom, pessoal? Para evitar de ficar conversando muito com o cliente, porque senão cansa ele, cansa o cliente, vai estar gastando tempo, tá bom, pessoal? Então o pessoal tá fazendo assim. Inclusive fica essa dica aí, tá bom, pessoal? O diagnóstico é difícil. E aí por isso que eu tô falando que o pessoal geralmente pode ter 10 defeitos na placa e já sai consertando tudo, porque você ficar explicando toda hora para o cliente o que está acontecendo, o cliente não quer fazer o serviço, tá, pessoal? Agora, para o desafio número 3, o motivo número 3, falta de peças, pessoal. Às vezes você suspeita que a peça seja, vamos supor, uma memória NAND ou um CPU. Mas para você ter certeza que isso aí vai resolver, você vai ter que tirar ou de placa sucata ou comprar uma peça nova, né, pessoal? E estoque dessas peças aqui é muito difícil, tá bom, pessoal?
Tem um desafio muito grande também, você tirar de um aparelho e instalar em outro também, tem esse desafio também que poucos técnicos são capacitados para estar fazendo esse serviço e corrige também colocar, dar errado ou queimar, ou a peça não tá ruim também, ou errar na hora de aplicação, ou então esquentar demais, pegar e queimar a peça. Então, peças também, eu vou nem entrar muito em detalhe não, mas a sucatinha te salva, mas achar peças para reparo de placa, meu amigo, não é coisa fácil não, tá bom, pessoal? Então, o motivo número 3, falta de peças. Bora lá para o motivo número 4, que eu deixei anotado aqui, tá bom, pessoal? Às vezes não tem reparo. Por incrível que pareça, também tem isso também. Às vezes você pensa que você vai fazer o treinamento, né? Vai buscar conhecimento, vai usar a técnica aí de o defeito que der, você vai resolver, né? Vai se trocando as peças do aparelho para resolver. Você vai arrumar as peças, mas infelizmente tem hora que o reparo da placa não tem como ser consertado, tá bom, pessoal? Dá um defeito dentro das malhas lá do aparelho ali, às vezes não funciona, principalmente aqueles que foi molhado, ou então às vezes o reparo é tão complicado, tão difícil, né? Você já trocou muita peça que você fica desgastado, que às vezes é melhor você condenar a peça que não teve reparo do que você ficar buscando essa solução que talvez não vai vir, tá bom, pessoal? E essa é uma realidade que muitos consertadores de placa aí, eles topam aí também, né? Direto. Eles mexem. Tem alguns vídeos que já até falam, já não tem conserto mais, né? Principalmente essas porcarias de placa que estão vindo hoje em dia aí, que estão vindo tudo ruim, né? Tá bem complicado. Então, às vezes não tem reparo também, pessoal. Sinto muito falar para vocês, mas às vezes não tem reparo também fazer o reparo de placa. Esse é um quarto motivo que a gente decidiu não fazer reparo de placa aqui na loja, tá bom? E o motivo número 5, que eu acredito que é o motivo principal para quem quer mexer com placa, e um dos motivos que eu não mexo com placa, é simplesmente o cliente não quer esperar, pessoal. Ele não quer saber. Ele quer que, por exemplo, ele chegue com o aparelho dele todo lascado lá, todo regaçado, sei lá, ele jogou no chão ou queimou sozinho, botou no carregador, né? É muito comum isso, né? Falar que botou no carregador e queimou. Se você pegar esse aparelho, você vir com a conversa de tem que analisar, tem que dar um diagnóstico, tem que não sei o que, vai passar no outro dia, esquece. Esse cliente aí, talvez um dia ou dois, ele pode ser que ele espere, mas eu acredito que é muito difícil. Ou talvez ele for em um técnico e o técnico enrolou ele, aí para você ele vai te dar uma chance a mais, né? Que ele acredita que um técnico resolveu, ele dá graças a Deus que ele conseguiu colocar esse pepino aí na mão sua, então ele vai querer que você mexa também no aparelho dele, tá? Mas geralmente o cliente não tolera, não espera. Hoje em dia o pessoal está querendo dar um aparelho com a mão e pegar com a outra, né? Inclusive, quem vai ter sucesso em fazer o reparo de placa, quem é que conseguir se especializar muito e conseguir fazer o reparo na hora, né? Só que, como eu listei acima aí, né? Esse na hora desse técnico aí vai custar muitas horas de estudo, né? Ele vai ter que fazer, tipo assim, se ele pegar e meteu a mão, consertou uma coisa, aí ele viu que tem outra, ele não pode vir com essa conversa aí de falar com o cliente assim, não, ó, tem outro problema aqui, vai aumentar 200, não. O técnico inteligente, ele vai ter que meter a mão logo e já sair resolvendo tudo que tem para resolver logo naquele valor que ele cobrou, porque se ele ficar falando com o cliente aí, vir com essa conversa aí de querer aumentar diagnóstico para cliente, esquece, o cliente não vai aceitar não, tá bom, pessoal? Tem essa dificuldade. E sabendo também que ele tem que olhar para a peça do celular e falar assim, eu tenho uma sucata daquela ali, eu tô achando que é isso. Ele já tem que já dar um diagnóstico ali, já meter a mão e já resolver logo. Agora, se ficou com essa conversa que vai demorar, que não sei o que, esquece, tá bom? Ai, e rezar também que a peça que ele tá condenando tem que dar certo, né? Ele tem que pegar e trocar a peça e dar certo, entregar para o cliente, isso é alegria. Caso contrário, ele vai pegar e vai topar com o maior desafio. Foi inclusive o motivo que eu criei esse canal aqui do YouTube, porque tem muitas dicas de como consertar aparelho, como fazer isso, como fazer aquilo, mas não tem dicas de como lidar com o cliente, tá bom, pessoal? E o motivo número 5 aqui, que eu vou até fazer uma resenha maior, é que o cliente não espera. O cliente, ele não está tolerante a esperar nada, ele não quer saber, ele quer... Hoje em dia o aparelho dele é tão essencial na vida dele que ele perde até, às vezes, até a noção, né? Já aconteceu com vocês, assim, você falar, por exemplo, meio-dia, aí você fala assim, passa aqui 2 horas da tarde, né, eu vou olhar para você, e o cliente vem com aquela desculpinha lá, assim, eu vim aqui na farmácia, meio-dia e meio, eu vim aqui na farmácia que eu vi ver se você já terminou. Acontece isso, eu tô mentindo ou eu tô falando a verdade, se eles não fazem isso aqui toda hora para vocês? Você vê a ansiedade das pessoas, como é que tá hoje em dia, né? Então, se você é inteligente, você é esperto, se for para encarar
esse abacaxi de mexer com placa. Anote bem essas dicas aí. E se todas as dicas que eu falei aqui, é só você seguir ela passo a passo e aplicar ela, encaixar ela em 1 hora, tá bom, pessoal? Ou 2 horas de trabalho, você vai ter sucesso em mexer com placa. Caso contrário, o motivo número 5 aqui já é o suficiente para você desistir da área de consertar a placa, tá bom, pessoal? Porque ele não espera, não quer saber de desculpa, não quer saber da dificuldade que você passou, ele quer que resolve na hora. E como o reparo de placa aqui, o canal nosso aqui foi feito para quem é que quer administrar uma loja de acessórios de celular de assistência técnica com esse maior, tá bom? E o motivo número 5 é o grande motivo que a gente não mexe com o cliente. Quer dizer, perdão, não mexe com placa, porque o cliente ele não quer esperar, tá bom, pessoal? Gostou das dicas? Eu acredito que eu passei do tempo aqui um pouquinho, mas se você acredita que ainda vale a pena mexer com placa, se você acredita que você tem uma técnica diferente, deixa nos comentários aí abaixo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí pra gente estar fazendo para vocês aí, tá bom? Apesar de ser uma opinião pessoal, falei até um trocadilho aqui, apesar de ser uma opinião, isso aqui é uma visão pessoal, talvez você tenha uma forma até melhor de lidar com isso, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, espero que tenha ajudado vocês, e deixa seu like, se inscreve no canal para ver mais dicas, valeu!